vem pra cá. Scar, ter seus crimes analisados por mim aqui fora. Aí, Scar. Vocês também. Oi, gente, Sônia da Imagem, já eu vou falar sobre... Só que antes eu quero que vocês já deixem o like e também que assistem até o final, o máximo que vocês puderem, porque isso é muito importante pra mim e o YouTube recomenda cada vez mais vídeo. A câmera acabou bufando, então vou continuar pelo celular. Lembra uns stories atrás que eu contei que a câmera tinha dado problema? Então eu usei o celular pra gravar o resto. Hoje vou ver o que tinha de vídeo pra editar e olha isso. Só isso que foi gravado, olha. Só pra saber que apesar deles serem animais, eles têm reações racionais, sabem o que é certo e errado, falam, têm as suas consequências pelas nossas leis, considerando como se também fosse no Brasil. Viu? Os animaizinhos falam. Você não vai falar? Não? Vai falar comigo? Eu não para ser julgada que nem eles. No começo vemos Scar com um ratinho e seria algo de instinto comer, já que é da cadeia alimentar do animal. Só que com o azul foi diferente. Ele resolveu pegar e botar na boca como uma ameaça para dizer que se ele continuar falando sobre não ter ido ver o seu sobrinho Simba, ele vai acabar virando comida. 6 meses pelo artigo 147 do Código Penal, depois quem chega todo-poderoso Mufasa, seu irmão. E ele dá um sermão dizendo que deveria ser o primeiro da fila a ver o sobrinho ser mostrado a todos. O Scar o ameaça, apesar de dizer que não, foi sim. Oh não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas pra mim. Isso é uma ameaça. E também um aviso para que no futuro ele poderia pegar o trono. Talvez se Mufasa tivesse dado atenção a isso, as coisas seriam totalmente diferentes. Mais 6 meses para o Scar pelo artigo 147 do Código Penal como ameaça. Eu tenho a herança dos leões, mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante. Vemos o quanto Scar se sente rejeitado por não ser considerado um possível herdeiro, do quanto talvez se sinta traído, e isso eu irei comentar mais para frente. Ele aparece com seu sobrinho, querido entre aspas, e pega e diz que há um cemitério de elefantes. Ele sabe que isso vai tornar o sobrinho curioso e querendo saber onde está. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe. Oh. Um cemitério? E é uma armadilha. Vemos que o Scar fez um plano com as hienas para que elas matem o Simba, herdeiro do trono. Presente aqueles filhotes para vocês e vocês nem souberam acabar com eles. Por conta disso e ter levado ao tal local, já que com certeza o Simba foi até lá, 20 anos pelo artigo 121 com o 14 do Código Penal por ser uma tentativa e de algo qualificado, já que foi uma armadilha. As hienas, por serem cúmplices, acabam pegando 15 anos, havendo uma diminuição, já que não são as mandantes partícipes que tiveram a ideia. Se chegarem perto do meu filho outra vez... Oh, então é seu filho. Mas ele acaba chamando as hienas de idiotas. Então há uma injúria, sendo das 3, que dão 1 ano e 6 meses no total para ele pelo artigo 140 do Código Penal. Eu tô toda arrepiada. Eu estou cercado de idiotas. Canta aquela música maravilhosa, Se Preparem, em que há várias referências históricas de governos, de tudo. Tem muitos pontos ali. É um bom camarada, e o povo bailou com adorar. Depois dessa música que o torna um vilão icônico, maravilhoso, engraçado, ele pega e empurra o Ed, uma hiena, para baixo para pegar o lugar dele. Então isso dá lesão corporal pelo artigo 129 do Código Penal, 1 ano. Depois disso, Scar não decide mais matar o seu sobrinho, mas sim alguém muito maior, seu irmão Mufasa. Eu fazia... Matar Mufasa? Exatamente. Pega o Simba e o leva para ficar de
frente à debandada de Gnu. E elas foram naquela direção porque estavam mortas de medo de acabarem morrendo nas mãos das hienas que estavam atrás delas. Então o Scar chama Mufasa e o Zazu, que também foi junto, para a morte. Rápido, debandada. No desfiladeiro, e Simba está lá. Simba? O rei Zazu estava junto, ele fica desesperado sobre o que vão fazer. E agora o que vamos fazer? Vamos querer ajuda. Toca o Scar para que ele não vá pedir ajuda. Acaba o estapeando de uma maneira muito forte e fica inconsciente, ao ponto de correr risco de vida, porque ele nem sequer viu o assassinato de Mufasa, nem a parte que o Simba fugiu. Então ele deve ter ficado muito tempo desacordado. Por conta disso, é lesão corporal, só que ainda grave. 129 do Código Penal, parágrafo 1º, que dão 5 anos para o Scar. Porque o rei, como um pai zeloso, protetor, com certeza foi atrás para proteger a sua cria. E ele acaba morto nas mãos justamente de Scar, e dizendo aquela frase: Vida longa ao rei. Pega e joga em direção ao precipício. O que eu penso é, será que é possível usar uma atenuante para diminuir a pena pelo parágrafo 1º do artigo 121, em que diz quando a vítima ela é injusta e o réu, por conta de uma emoção violenta, acaba matando, já que talvez ele tenha sido traído por ter deixado de lado e não como possível herdeiro ao trono, como é o seu sobrinho Simba, que poderia muito bem ser capaz de ser o novo rei. Eu era o primeiro da fila, até que nasceu a bolinha peluda. A bolinha peluda é meu filho e seu futuro rei. Para mim, a resposta é não, pelo seguinte: se não sabem, Rei Leão foi uma cópia ou inspiração de Hamlet, que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare. E ele é da onde? Inglaterra. A monarquia vive lá. Qual é a regra? De que quem vai ser o próximo herdeiro é o filho da rainha e não o irmão. Para que isso aconteça, tem que passar por várias linhagens, gerações. Para o Scar, há 30 anos de pena pelo artigo 121 do Código Penal por homicídio, já que há duas qualificadoras, tanto da crueldade quanto da emboscada, por ter feito a armadilha com todos eles. Pai, vamos. Tem que levantar. E as hienas pegam 25 anos por conta de serem cúmplices, então há uma atenuação do artigo 121 do Código Penal. Depois disso, ele faz com que o seu sobrinho corra para longe e se sinta culpado pela morte de Mufasa, simplesmente pedindo para que ele vá e não volte nunca mais. Mas o que ele estava planejando? Uma nova emboscada. Falham novamente em tentar pegar o Simba. Como foi uma segunda vez que isso ocorreu e por ser o mesmo crime, tentativa de homicídio, bem como a mesma pessoa, há uma atenuação. Em vez do Scar pegar 20 anos, ele pega 4 a mais, por ter ocorrido 2 vezes. Isso der apenas 1/6 da pena. E seria o concurso formal ou também pela continuação do crime, seja qual for, do artigo 69, 70, 71, todos eles há uma atenuação. Então as hienas, por serem cúmplices, pegam 2 anos a mais por tentativa de homicídio do Simba. Com um plano finalmente cumprido, ele pode ser o rei e pegar todo aquele lugar para si, junto com as hienas. Ele coloca os Zazu em cárcere privado, que dão 3 anos pelo artigo 148 do Código Penal. E o meu viver... Talvez
talvez Scar pudesse ser um vilão que tivesse tudo o que ele queria, podia reinar, podia ter as leoas para si, ser reconhecido totalmente. Só que ele esqueceu. Tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Grande ciclo da vida. Possam continuar ali naquele local, toda a cadeia seja respeitada. Aquele lugar lindíssimo de antes vira praticamente um deserto. Foi nesse momento que a Nala resolve pedir ajuda. Ela acaba o encontrando e assim eles voltam. Ainda o Scar comete o seu último crime. Ele, ao perguntar para a Sarabi, a mãe do Simba, por que eles não estão conseguindo carne, comida para eles, dá uma patada em Sarabi e o leva ao chão, dando 1 ano pelo artigo 129 do Código Penal. Então os dois leões lutam bravamente entre si. Foi uma guerra, um duelo. Achou que poderia escapar com vida, só que as hienas estavam lá e nada contentes, porque ouviram que ele comentou que elas são inimigas. Acho que você disse que éramos inimigas. Um homicídio por parte do Ed, do Banzai, da Sham, e é pelo artigo 121 do Código Penal, só que há uma diminuição de 5 anos depois de um injusto ato por parte do Scar. É do parágrafo 1º do artigo, dando para o nosso querido Scar 67 anos e 6 meses de pena. E as hienas eram no total 67 anos. Quero agradecer para quem chegou até aqui. Muito obrigada.